Vamos aplaudir o Pai, o Filho e o Senhor Espírito Santo. Pregamos essa mensagem de manhã e vamos pregar agora à noite também essa mensagem. Nós vamos falar dos frutos da honra. Amém? Os frutos da honra. O Senhor, Ele disse em 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, Ele disse que honrarei os que me honram e desprezarei os que me desprezam. Então a honra é um atributo de Deus, e quando nós honramos, nós estamos honrando o próprio Deus. Até anotei aqui, ó, a honra é um princípio que envolve ações e qualidades que fazem com que alguém seja respeitado. É sinônimo de dignidade, honradez, probidade e retidão. A honra pode ser aplicada em diversos contextos, como na relação com os pais, com os outros e com Deus. Alguns frutos da honra são respeito, recompensa, prosperidade, conquista, longa vida, sucesso. Quando fala de longa vida, Êxodo capítulo 20, versículo 12, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. É um único mandamento com promessa, quando nós honramos os nossos pais. A honra é uma semente, quando aprofundada em Deus e na sua palavra, produz frutos de geração a geração. O que você faz hoje, com certeza vai reverberar nas futuras gerações. Amém? A Bíblia diz que devemos honrar a Deus, nossos pais, nossos líderes, a todo ser humano na face da terra, independente de raça, credo, gênero, idade, entre outros motivos, devem ser tratados com respeito e com honra. Agora, tanto a honra como a desonra, ela é uma semente, diga comigo, uma semente. E toda semente que você lança, ela dá frutos. Se você lançar uma semente de honra, você vai colher honra. Mas se você lança uma semente de desonra, você vai colher desonra. Eu quero falar de uma pessoa que ele plantou honra. Ele é sinônimo, ele é um exemplo, ele é uma referência de honra, que foi Davi. Não tem como falar de homens de honra se não citarmos Davi. Ele é um grande exemplo, tá bom? Eu quero ler um texto para você, está lá em 1 Samuel capítulo 20, abre a palavra de Deus. Coloca, você pode colocar, deixa eu ver a tradução aqui, dessa aqui que eu nem me lembro. José Ferreira mesmo, tá? Não, João Ferreira, isso aí. Amém? 1 Samuel capítulo 20, vamos lá, 1 Samuel no capítulo 20. Antes eu quero falar algo para você em relação a Davi e Jonatas. Quem era Jonatas? Jonatas era filho de Saul, o primeiro rei de Israel. E Davi, ele se destacou quando ele matou o gigante Golias. E a partir daquele momento que Davi venceu o gigante, nasceu no coração de Saul um espírito de inveja, um espírito de ciúme, a ponto de achar que perderia o seu reino, o seu reinado, por causa de Davi, que ele estava se destacando muito. Só que Davi, ele fez amizade com seu filho Jonatas, e Jonatas, ele demonstra com a sua atitude, que ele era também um homem de honra. Agora, honrar, não significa você concordar com os erros das pessoas. Jonatas, ele honrava o seu pai Saul, como diz Êxodo capítulo 20, versículo 12, ele honrava o seu pai, mas ele discordava com as suas atitudes. Houve uma situação que Saul veio ao encontro de Jonatas e derramou o seu coração dizendo: Jonatas,
Está vendo como Davi está se destacando? Está vendo como as pessoas estão gritando na rua? Saul matou 1000 e Davi matou 10.000. O que é que não falta para Davi? Somente o trono. E ele então relata isso para Jonatas. E Jonatas, respeitando seu pai, ele ali então diz: pai, eu acho que o senhor está equivocado em relação a Davi. O senhor está equivocado em relação às atitudes de Davi. Pai, eu conheço Davi, eu sou amigo de Davi. Eu não sei porque que o senhor está preocupado com isso. Mas ele decidiu matar Davi, eliminar Davi, porque Davi era uma ameaça para o seu trono. Agora, quem seria o sucessor pós-morte de Saul? Seria Jonatas. Jonatas, ele poderia ser talvez o principal querer a morte de Davi, porque Davi era ameaça para a sua sucessão. Mas Jonatas, um homem de Deus, um homem de honra, ele não concordou com as atitudes do seu pai. E aí, um certo momento, houve uma dúvida se Saul queria matar ele ou não. Jonatas falou assim: Davi, eu vou ficar de olho, eu vou prestar atenção, mas se o meu pai tiver realmente decidido a te matar, eu vou falar com você, e você vai ter que fugir, Davi. Então está lá em 1 Samuel, no capítulo 20. Jonatas então, já sabendo da decisão do seu pai, ele agora vai firmar uma aliança com Davi. 1 Samuel, capítulo 20, a partir do versículo 12. Primeira Samuel, capítulo 20, a partir do versículo 12, diz assim, vamos ler o 11 também. Então disse Jonatas a Davi: vem e saiamos ao campo. E saíram ambos ao campo. E disse Jonatas a Davi: o Senhor Deus de Israel seja testemunha, sondando eu a meu pai amanhã, a essas horas, ou depois de amanhã, e eis que houver coisa favorável para Davi, e eu então não enviar a ti e não te fizer saber, o Senhor faça assim com Jonatas outro tanto, mas se aprover a meu pai fazer-te mal, também te farei saber e te deixarei partir, e irás em paz, e o Senhor seja contigo, assim como foi com meu pai. E se eu então ainda viver, porventura não usarás comigo de beneficência do Senhor, para que não morra, nem tampouco cortarás da minha casa a tua beneficência eternamente, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra cada um dos inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: o Senhor o requeira da mão dos inimigos de Davi. Interessante que Jonatas, ele discerniu a queda do reino do seu pai, até mesmo pelas suas atitudes, porque o seu pai, ele não estava honrando Davi. O seu pai queria a morte de Davi. Então ele discerniu que realmente a queda do seu pai seria inevitável. E o que ele faz? Ele vê o progresso de Davi, ele vê Davi se destacando, e ele discerniu que Davi realmente seria o próximo rei de Israel. Ele vai então ao encontro de Davi e diz: Davi, eu quero fazer uma aliança com você. Davi, eu quero que você, quando você se tornar rei, não se esqueça de mim, Davi. Mas eu sei que você é um homem de Deus e você não vai se esquecer de mim. Eu quero ser o seu servo, eu quero ser o seu auxiliar. Mas Davi, grava o que eu vou te falar. Se eu não estiver vivo, não esqueça da minha família, não esqueça da minha geração. Isso é tremendo. E Davi fez então uma aliança, um pacto com Jonas, firmando esse pacto. E aí se passou o tempo, Davi se tornou rei de Israel.
E quando Davi então se tornou rei de Israel, como Deus provava também Davi. Aquele momento que ele se tornou rei de Israel, a existência de alguém da família de Saul era como se fosse uma concorrência, uma ameaça para o seu trono. Por isso que era de praxe, toda vez que um rei vencia uma guerra, que ele eliminava o outro rei, ele matava toda a sua família, toda a sua parentela, para não ter o risco de amanhã alguém se levantar e reivindicar o trono. E aí Davi, talvez ali no seu leito, Davi então ele se lembra dessa aliança. E ele manda chamar alguém que trabalhava frente a frente com Saul, que era Ziba. E aí é o momento que Davi vai honrar a aliança que ele fez com Jonatas. Está lá em 2 Samuel no capítulo 9. 2 Samuel no capítulo 9. Olha o que diz o texto. A partir do versículo 1. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que ele faça por amor de Jonatas? E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? Ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse a Davi, Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Ah, que coisa tremenda. Davi, com certeza ele foi confrontado pelo inimigo, pelo nosso adversário, porque esse é o papel do inimigo, porque ele sabe que quando nós semeamos uma desonra, nós vamos colher desonra. E quando Davi estava com Jonatas, não existia ninguém presente, não tinha testemunha, ninguém ouviu o que Jonatas, e somente Davi ouviu. Acredito que o inimigo falou na mente de Davi: Davi, você está tão bem, você ocupou o trono, hoje você é um rei de Israel. Agora Davi, você ressuscitar alguém da família de Saul, isso é um grande risco para a sua vida. Então Davi, você pode até perguntar, mas se tiver alguém, essa pessoa precisa ser eliminada. Eu acredito que talvez nesse confronto, Davi deve ter dito ao inimigo: olha, aquele dia estava eu e Jonatas realmente, só que tinha uma outra pessoa que estava presente lá, o Deus de Israel estava presente. A minha aliança não foi somente com Jonatas, foi com a minha palavra que saiu da minha boca, e principalmente com Deus. E aí Davi então procurou Ziba. Ziba, tem alguém da casa de Saul, tem alguém da linhagem de Jonatas, que eu possa abençoar? Eu fico impressionado como que Deus é detalhista. Poderia, pastor Roberto, ser qualquer outra pessoa, um irmão de Jonatas, poderia ser um primo de Jonatas, ou alguém próximo, mas justamente um filho de Jonatas que Davi fez aliança. E aí
Ziba diz: Davi, tem sim um cara chamado Mefibosete. É mesmo? Tem sim. E onde ele mora? Ele está lá em Lodebar. Só para você ter uma ideia, Lodebar era lugar de esquecimento. Era lugar de pessoas que eram desprezadas. Pessoas que viviam à margem da sociedade. E quando Mefibosete foi parar neste lugar, foi através de uma tragédia que aconteceu. Aquilo que Jonatas temia aconteceu. Houve uma guerra contra os filisteus. E Jonatas, junto com seu pai Saul, foram mortos nesta batalha. E como eles sabiam que a morte de alguém na batalha eliminava toda a família. E antes que chegasse na casa de Jonatas, a empregada de Jonatas saiu correndo com Mefibosete. E no meio do caminho, ele quebrou as pernas e ficou praticamente um deficiente. Então esse homem agora foi levado para a casa de Maquim, em Lodebar. Alguém que foi esquecido. Alguém que por muito tempo talvez, perguntando por quê? Se eu faço parte da família real, se eu poderia ser um futuro rei, por que o meu destino foi esse? Mas deixa eu falar algo para você. Teve alguém lá atrás que lançou uma semente de honra. E a semente de honra, ela te alcança onde você estiver. A honra pode sair da memória do homem, mas ela não sai da memória de Deus. Você pode aplaudir, glorificar o nome do Senhor? E quando Mefibosete estava diante de Davi, ele tinha esse sentimento. Ele estava com medo, preocupado. Davi falou: não se preocupe, Mefibosete. Eu não vou te matar, cara. Eu sou um homem de palavra, eu sou um homem de honra. E eu tenho uma notícia para te dar, Mefibosete. Você está com medo, pensando que eu vou te escravizar, te matar? Eu tenho uma notícia. Eu fiz uma aliança com o seu pai. Eu dei a minha palavra ao seu pai. E a partir de hoje nós vamos lá no cartório. E nós vamos passar todas as terras que pertenciam ao seu avô. A partir de hoje é sua. E uma outra coisa, Mefibosete. Por causa da honra do seu pai comigo. Você a partir de hoje vai comer todos os dias na minha mesa. Assim é quando você semeia uma honra na vida de uma pessoa. Ela atinge o quê? Gerações. Amém? Eu quero falar também de um homem chamado Itai. Um homem que lançou uma semente de honra. Talvez você nunca viu falar esse nome, mas está ali escrito na palavra de Deus. Esse homem lançou uma semente de honra, talvez no momento mais difícil de Davi. São nos nossos momentos mais difíceis que verdadeiramente conseguimos identificar quem nos honra ou quem nos desonra. Porque a honra, ela independe de classe social, ela independe do seu estado, ela precisa ser praticada, independente como você está. Inclusive Davi, ele tinha essa atitude, essa qualidade. Saul, ele teve a oportunidade de matar Saul, por muitas das vezes. E por que ele não matou Saul? Porque Davi sabia que uma quebra de princípio era como se fosse um caminho da desonra. E a Bíblia diz: ai daquele que tocar no ungido do Senhor. E Davi nunca tocou em Saul, mesmo que ele tinha conteúdo suficiente para tocar em Saul. Mas ele não pagou com a mesma moeda. Ele foi desonrado, mas não desonrou. Diga para o seu irmão: você pode ser desonrado, mas você não pode desonrar. Então um homem chamado Itai, Davi agora no trono, bem, e de repente Davi agora libera o perdão sobre a vida de Absalão, porque Absalão teve que fugir, porque matou o seu irmão, e Davi ficou muito furioso com isso. Absalão fugiu,
E Absalão agora volta. E há uma retratação entre eles. Davi agora se relaciona com Absalão. E Absalão, com uma atitude de desonra, ele começa agora a minar o coração das pessoas, a tentar fisgar o coração das pessoas, roubar o coração das pessoas, dizendo que ele é melhor do que o seu pai, que ele governa melhor do que o seu pai. E isso foi tão forte, que ele conseguiu realmente fazer ali um povo, um governo, a ponto de Davi ter que sair correndo, fugindo, e não tendo tempo de levar nada. Alguns homens ali com Davi, para fugir com Davi, homens que honravam Davi. Só que aparece um homem chamado Itai, e este homem acabara de chegar, ele era recente ali. Ele chega para Davi e fala: Davi, eu quero ir com você, toda a minha família, toda a minha parentela vai te acompanhar. Davi talvez, o Itai, peraí, como que você vai acompanhar alguém que não sabe nem para onde vai? Eu não tenho roupa, não tenho comida, não tenho nada para te oferecer. Você será mais um fugitivo comigo? Cara, eu quero te dar um conselho. Absalão está aí, ele não sabe de nada, que você vê ao meu encontro. Fica com Absalão, cara, faz aliança com ele aí, fica com ele. Para que você vai colocar sua vida em risco? Vai andar no deserto comigo? Só que aí, olha o que está escrito lá em 2 Samuel capítulo 15, a partir do versículo 19. 2 Samuel 15, a partir do versículo 19. Disse, pois, o rei a Itai, o geteu: por que irias tu também conosco? Volta e fica com o rei, porque estranho é, e também te tornará teu lugar. Ontem vieste, e te levaria eu hoje conosco a caminhar? Pois força me é ir aonde quer que puder ir. Volta, pois, e torna a levar teus irmãos contigo, com beneficência e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei e disse: vive o Senhor, e vive o rei, meu senhor, que no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí certamente estará também o teu servidor. Meu Deus. Ele teve um discernimento correto. Ele discerniu quem realmente era um homem de honra e quem era um homem de desonra. Mesmo Absalão, com a mão do poder, na direção do poder, ele preferiu ir para o deserto com um homem de honra do que ficar no palácio com um homem de desonra. E aí nós sabemos os frutos desta honra. Essa atitude, ele honrou Davi, e Davi se alegrou da atitude de Itai. Qual foi o resultado? Quais foram os frutos dessa honra? Está lá em 2 Samuel, no capítulo 23, não vamos ler o texto todo, de 8 a 39, 2 Samuel 23, de 8 a 39, ali fala dos 37 valentes de Davi. Itai entrou no rol dos valentes de Davi por causa da sua atitude de honra. Quem honra garante o seu futuro. Quem honra garante o futuro da sua geração. Amém? Eu quero falar também de uma pessoa que lançou uma semente de honra e que lá na frente ele colheu os frutos desta honra. Quando Davi estava indo para o deserto, Itai estava junto. Só que chegou em um certo local onde alguém veio ao encontro de Davi. E esse alguém se chama Barzilai. A Bíblia vai dizer que Barzilai é um gileadita. O gileadita é homens e mulheres de honra. Ele encontrou com o gileadita, e todos que se encontram com o gileadita, a vida dele é transformada. Amém? O gileadita prega a palavra, o gileadita honra. Amém? Então Davi teve um encontro com Barzilai, um gileadita.
E o texto vai dizer que quando Davi chegou, está lá em 2 Samuel, no capítulo 17, a partir do versículo 27. Olha como que Davi foi recebido. 2 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 27. E sucedeu que chegando Davi a Maanaim, Sobi, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maqui, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita, de Rogelim, tomaram camas e bacias, e vasilhas de barro, e trigo, e cevada, e farinha, e grão torrado, e favas e lentilhas, também torradas, mel e manteiga, e ovelhas e queijos de vacas, e os trouxeram a Davi e ao povo com que ele estava, para comerem, porque disseram: este povo no deserto está faminto e cansado e sedento. Você não tem ideia como que Davi se sentiu honrado por essa atitude de Barzilai. Alguém que estava fugindo, alguém que não tinha nada para comer. E a Bíblia vai dizer que ele alimentou não somente a Davi, mas todo o exército que estava com Davi. Deu do melhor. Inclusive, quando nós continuamos a ler os textos seguintes, a Bíblia vai dizer que Davi ficou tão alegre, tão feliz, tão impactado com essa atitude de honra de Barzilai, que ele falou: cara, pessoas como você têm que andar do meu lado. Pessoas como você têm que ser parceiro meu. Porque você é um homem de honra. Você me honrou, cara. Você não me perguntou nada. Você não questionou nada. Você simplesmente lançou a semente de honra na minha vida. Eu quero te levar, Barzilai. Eu quero que você esteja do meu lado. Eu quero que esse gileadita caminhe comigo. E aí, Barzilai, Davi, eu quero te agradecer, cara. Mas eu preciso continuar minha vida aqui. Já estou com 85 anos de idade. Vou morrer por aqui mesmo. Ficar aqui na minha terrinha. Mas já que você insiste, eu tenho um servo chamado Quimã, leva Quimã com você. E Davi então levou Quimã com ele. Imagina como foi a vida de Quimã diante do rei Davi. E se passou tempo e mais tempo. Davi agora no seu leito de morte. Davi os seus últimos dias de vida. Davi agora vai dar uma direção para Salomão. E essa direção foi uma direção poderosa. Está lá em 1 Reis, capítulo 2, a partir do versículo 5. Olha o que Davi vai falar para Salomão no leito de morte. Davi praticamente caducando. Talvez com a memória bem fraca. Mas diga para o seu irmão: sai da memória do homem, mas não sai da memória de Deus. Diga para ele: eu quero te falar bem alto. Sai da memória do homem, mas não sai da memória de Deus. Ele diz assim, olha, vamos ler lá, 1 Reis, capítulo 2, a partir do versículo 7. A partir do versículo 5, desculpa, vamos lá. E também tu sabe, agora ele vai falar das pessoas, Salomão, eu quero te passar agora o nome das pessoas que me desonraram. E essa vai ser a sua atitude com eles, Salomão. E também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez os dois chefes do exército de Israel, a Abner, filho de Né, e Amasa, filho de Jéter, os quais matou em paz e derramou o sangue de guerra, e pôs o sangue de guerra no seu cinto que tinha nos lombos e nos seus sapatos que trazia nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permita que suas cãs desçam a sepultura em paz. Davi está dizendo: meu filho, esses homens, você não pode ter aliança com esses homens, porque esses homens são homens de desonra. Esses homens fizeram isso, isso e isso, me perseguiram assim, assim, de forma injusta. Então, meu filho, não deixa que esses homens desçam em paz à sepultura. Não faça aliança com esses homens. Esses homens são problemáticos. Mas eu quero te dar uma direção, meu filho. Olha o que ele vai dizer. No versículo 7. Porém, com os filhos de Barzilai, o gileadita, usarás de beneficência
e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se chegaram eles a mim, quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. Meu filho, tem um homem chamado Barzilai. E este homem recebeu o seu pai. Este homem alimentou o seu pai quando o seu irmão estava me perseguindo, quando o seu irmão queria me matar. Eu tenho uma palavra para você, meu filho. Este homem vai ser honrado porque ele me honrou. Este homem, ele nem existe mais. Esse homem já morreu. Mas você vai trazer toda a família dele, e enquanto você estiver no reino, a família dele vai comer na sua mesa. Honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. A honra, ela fica na memória de Deus. Amém? E quando nós falamos de honra, nós também não podemos deixar de falar de Ruth. Ruth, ela honrou a sua sogra chamada Noemi. Nós sabemos da história que Noemi sai de Belém de Judá, vai para Moabe, e Moabe, ela perde os seus filhos, ela perde o seu marido, e Ruth, a sua nora, ela tem um diálogo com Ruth, e aquele diálogo fez toda a diferença, porque Noemi abriu o coração para ela, talvez até aquele momento que ela estava amargurada, dizendo: olha, o meu nome, né, não me chama de Noemi, me chama de Mara. Eu estou com o coração amargo, porque a mão do Todo-Poderoso pesou sobre mim. Porque Noemi não sabia do projeto final que Deus tinha para ela. E aí quando Ruth disse que iria acompanhar, ela falou assim: minha filha, não tem como você me acompanhar. Eu sou apenas uma velha. Qual vai ser o seu futuro? Você tem um povo, você tem uma nação. Como que você vai para um lugar comigo que não posso te oferecer mais nada, nem filhos para gerar mais, para casar com você? Só que a resposta de Ruth foi, Ruth capítulo 1, versículo 16, lê comigo, vamos lá, Ruth capítulo 1, versículo 16, diga comigo, vamos lá. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Como que você consegue enxergar uma mulher de honra, se nem ela mesma consegue se enxergar? Mas Ruth fez a leitura correta. Ela teve o discernimento do céu. É como se ela estivesse dizendo: minha sogra, quando eu mais precisei de você, você me abraçou, você não me abandonou, você sempre esteve do meu lado. Agora que você está passando por esse momento, eu já não mais te abandonarei. E eu ainda tenho uma palavra para te dizer, que a partir de hoje eu vou com você, porque o seu povo será o meu povo, e o Deus que você serve será o meu Deus. E qual foi o resultado? Quais foram os frutos dessa honra? Noemi se tornou bisavó de Davi. Não, Ruth se tornou bisavó de Davi. Ela fez parte da genealogia de Jesus. Porque ela o quê? Ela lançou uma semente de honra. Amém? Inclusive, eu e a minha esposa, nós somos resultado de uma semente de honra. Tudo que vocês estão vendo, que nós estamos vivendo hoje, é porque nós sempre procuramos, tanto eu e a minha esposa, andar pelo caminho da honra. A família da minha esposa, eu conheço a minha esposa bem antes de casar com ela. Ela sempre honrou os seus pais, como eu também sempre honrei os meus pais. Eu sempre honrei os meus patrão, eu sempre honrei os meus apóstolos, e por isso, hoje, vocês são frutos dessa aliança de honra. Uma semente que foi lançada lá atrás,
E nós estamos colhendo essa semente hoje. Então, tudo que você planta, querido, você colhe. Se você plantar a honra, você vai colher a honra. Mas se você plantar a desonra, você vai colher a desonra. Por isso que é importante a sua atitude hoje. A sua atitude hoje vai refletir na sua geração. Olha a responsabilidade que você tem. A semente que você está lançando hoje. Se você desonra o patrão, você vai ter filhos que vai desonrar os patrões. Se você desonra os líderes, você vai ter filhos que vai desonrar os líderes. Então planta uma semente de honra, para que você possa ter uma geração próspera, abençoada, em nome de Jesus. Diga comigo assim: todos que andam pelo caminho da honra, retornarão pelo caminho da longevidade e prosperidade. Honra é nobreza, e todos que andam pelo caminho da honra serão revestidos por um manto de nobreza. A honra jamais será esquecida, ela fica na memória de Deus. Você pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor. Eu quero convidar você a ficar de pé. Infelizmente, nós estamos vivendo uma geração que tem desonrado muito os seus pais, tem desonrado muito os seus líderes, e tem desonrado principalmente a Deus. Mas eu quero profetizar, em nome de Jesus, que a sua geração será uma geração de honra. Os seus filhos, os seus netos, bisnetos, serão uma geração de honra. Nós vamos cear daqui a pouco. E eu gostaria que você fizesse uma oração. Se quiser apagar as luzes, você vai fazer uma oração direcionada. Direcionada. E eu creio que o pecado que é confessado, ele é apagado, ele é lançado no mar do esquecimento. Eu creio, amém? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A Bíblia fala, 1 João 9, se confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e te limpar de toda injustiça. Então nós vamos fazer agora uma oração específica. Eu não sei se no seu passado você lançou semente de desonra. Na empresa que você trabalhou, você não se submeteu ao seu chefe, ao seu líder. Ou talvez numa igreja que você passou e você não respeitou a autoridade daquele líder. Enfim, através da sua atitude também de quebra de princípio, você desonrou a Deus. E eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora. Esse é o momento de zerar essa conta no mundo espiritual, para que a partir de hoje você anda pelo caminho da honra. Porque tem uma geração gemendo, tem uma geração aguardando o seu posicionamento. Então, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te pedir perdão. Eu quero orar junto com a igreja pela semente de desonra que nós lançamos no nosso passado, sem sabedoria, sem conhecimento. A tua palavra diz, Pai, que o Senhor não leva em consideração o nosso tempo da ignorância. Foi o tempo da nossa ignorância, e nós não aceitamos receber os frutos, Senhor, dessa desonra, porque a partir de hoje nós temos o conhecimento, Pai, que o teu sangue aniquila, anula, Senhor, toda a reivindicação do inferno contra nossas vidas. Então a partir de agora, Senhor, nós nos humilhamos diante da tua presença, e nós te pedimos perdão, Senhor, por alguma semente que foi lançada, Senhor, de desonra, para com os nossos líderes, Senhor, para com a nossa família, os nossos filhos, Senhor, para com as pessoas que nós trabalhamos. Nós te pedimos perdão, Senhor, nesta noite, porque nós sabemos, Pai, que a tua palavra diz, e nós cremos na tua palavra, que o pecado, quando é confessado, meu Pai, as transgressões, quando é confessada, meu Pai,
o Senhor nos perdoa, e o Senhor lança no mar do esquecimento, meu Pai. Então nesse exato momento, juntamente com toda a igreja, Pai, nós te pedimos perdão, Senhor, por toda semente de desonra que nós lançamos durante toda a nossa caminhada. Mas a partir de hoje, Pai, seremos homens e mulheres de honra, Senhor. E em nome de Jesus, meu Pai, os nossos filhos serão homens e mulheres de honra, os nossos netos serão homens e mulheres de honra, os nossos bisnetos, Senhor, serão homens e mulheres de honra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, a nossa primeira, segunda, terceira e quarta, quinta geração, Senhor, serão homens e mulheres de honra, Senhor. Assim, meu Pai, como Davi sempre foi um homem de honra, que esse mesmo DNA, essa mesma unção que estava sobre a vida de Davi, esteja sobre a nossa vida, Pai. Assim nós oramos, Pai, assim nós te agradecemos, Pai, porque nós estamos numa igreja, Senhor, que tem honrado, Senhor. Essa igreja te honra, Pai. Essa igreja te honra todos os dias, Pai. Essa igreja te honra, esse povo te honra, esse povo te ama. Senhor Jesus, nós te honramos nesta noite. Senhor Espírito Santo, nós te honramos nesta noite. Deus de Israel, nós te honramos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor.